Tá passando? Vamos lá. Hoje é a nossa última aula, né? Nós estamos falando aí em algumas aulas sobre essa ideia de compromisso, né, do cristão. A gente falou nas últimas aulas sobre essa ideia, né, que o nosso compromisso que a gente faz com Deus é um compromisso por toda a vida. A gente viu um pouco sobre o que que é compromisso na primeira aula. Depois nós falamos sobre o compromisso com Deus, que é a base dos outros compromissos, né? Na verdade, são quatro compromissos que nós temos aí, mas tudo começa com um compromisso com Deus. Quando a gente tem esse compromisso com Deus, nós estamos falando de algo que vai muito além, né, de apenas estar ou ir à igreja. É muito mais que isso. Mas todos os outros compromissos, se você não tiver um compromisso primeiro com Deus, automaticamente os outros não vão ocorrer, né? Então, por isso que é importante a gente sempre pensar nisso, sempre analisar esse contexto, para que a gente nunca esqueça, né, do compromisso que a gente fez lá atrás com Deus. E esse compromisso envolve muito, né, de cada um de nós individualmente. E por isso que é importante a gente estar sempre relembrando desse compromisso, para que a gente não esqueça do nosso papel, da nossa responsabilidade como cristão, né? Então hoje a gente vai estar na nossa última aula, né, encerrando, e a gente vai ver um pouco sobre esses compromissos aí. O cristão, ele tem quatro compromissos, né? Na verdade, o primeiro compromisso é com Deus, o segundo compromisso com a palavra, o terceiro compromisso com a igreja e o quarto compromisso com o próximo. Esses compromissos, eles vêm atrelados, né, um no outro, mas, como a gente falou desde o início, tudo começa com Deus. Acho que se você entende a importância que Deus tem na vida do cristão, se você entende a importância que Deus tem na nossa vida diariamente, automaticamente você vai sempre buscar ser compromissado com Ele, com a palavra dele, com a igreja, que é uma ferramenta que Ele deixou, e automaticamente com o próximo, que é aí o evangelismo, né? Que a gente não pode esquecer disso também, porque é uma missão da igreja. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre os três últimos, porque na aula passada a gente falou sobre esse compromisso com Deus, o quanto é importante nós sermos compromissados com Deus. Falamos também um pouco sobre a diferença de estar envolvido e estar compromissado, né? Comprometido com Deus, que são coisas diferentes. Pode acontecer que na nossa vida a gente não entenda isso e a gente esteja só envolvido com as coisas de Deus, esquecendo que, na verdade, quando a gente fala sobre compromisso, nós estamos fazendo algo com muita responsabilidade, né? É um compromisso que é para toda a vida. Então, todos nós sabemos o que que é um compromisso, né? Por quê? Porque nós fazemos os nossos compromissos diários, como, por exemplo, emprego, como, por exemplo, casamento, como, por exemplo, namoro. Tudo isso são compromissos que a gente faz, né? E muitas vezes a grande questão do lado espiritual é que se a gente não tem esse compromisso, muitas vezes a gente se enrola com esses compromissos na vida secular. Pode acontecer também que a gente esteja falhando em algum desses compromissos aí do lado espiritual, né? Então, o compromisso com Deus tem que ser algo que a gente esteja pensando nele constantemente, porque a igreja precisa pensar muito bem sobre esses quatro compromissos. Então, hoje a gente não vai estar falando um pouco sobre esse compromisso com Deus, porque nós já falamos na aula passada, né? Mas a gente vai ver um pouco aí sobre compromisso com a palavra, com a igreja e com o próximo. Falando um pouco aí primeiro sobre o segundo compromisso que o cristão tem, né? Que é com a palavra. Se você parar para analisar esses versos aqui que eu trouxe aqui, né? Até conhecido por nós, esses versos vão falar um pouco sobre a importância da Bíblia, né? Então, Provérbios fala assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é escudo para quem nele ou nela se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, esse texto de Provérbios deixa claro para nós um dos pontos importantes que a Bíblia coloca, né, sobre a própria Bíblia. Ela é um escudo para quem nela ou nele se refugia. Falando também sobre Deus, né? Todo aquele que se apoia em Deus, todo aquele que tem Deus, né, como seu escudo ali, automaticamente ele também pode se sentir seguro em Deus. Então, o texto já mostra para nós que quando a gente fala sobre Bíblia, a Bíblia é muito importante na vida do cristão. Hebreus 4:12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração.
Hebreus 4:12, da mesma forma, né, mostra para nós que a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, tem uma grande importância. Não importa a época, o dia, o mês, o ano, né, a geração, ela continua sendo viva e eficaz. Então, por isso que é importante nós entendermos, né, a importância da palavra de Deus, porque ela realmente é viva, ela realmente nos orienta, nos edifica, nos fortalece. Por isso que a prática da leitura é muito importante. Segundo Timóteo 3, de 15 a 17, também é uma passagem conhecida, né? Nos fala um pouco sobre isso também, sobre a própria Escritura falando dela, onde fala toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, esse texto também fala por ela própria, né? Fala que ela é útil, muito útil, mas para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, só esses três versos que eu trouxe aqui já mostra para nós que esse compromisso que a gente precisa ter com a palavra de Deus é muito importante, porque a Bíblia, ela tem um papel fundamental na vida de todo cristão. Então, por isso que é importante a gente estar sempre pensando nisso e sempre estudando a palavra, buscando a orientação dela, porque se a gente não faz isso, automaticamente, de alguma forma, o nosso compromisso com a palavra aí está com problema, né? Então, por isso que a gente precisa compreender sobre isso. Nós precisamos pensar também, falando ainda sobre esse compromisso, né? Que existe uma necessidade de um compromisso incondicional, que é com o quê? Com a palavra de Deus. A obra de Deus, né, ela é consolidada através do quê? Da palavra de Deus. E ela privilegia o quê? Pessoas e não estruturas. Então, a palavra de Deus é para nós, seres humanos, né? Então, a gente tem que ter essa certeza para que a gente não fique pensando ou se preocupando muito, assim como alguns líderes, né, têm feito aí, onde as pessoas estão mais preocupadas com a construção, com o prédio, do que, na verdade, com as pessoas, né? E a palavra, tudo que a palavra orienta é para as pessoas e não para o prédio, estrutura, no caso. Então, esse é um ponto importante, por quê? Porque a salvação é para nós, né? Deus deixou um plano especificamente para o ser humano. Mas quando a gente não entende isso, a gente começa a valorizar mais o prédio, mais a estrutura do que as pessoas, né? Então, existe essa necessidade de um compromisso, e esse compromisso com a palavra. Então, quando você é compromissado com a palavra, automaticamente você está dizendo que você é compromissado também com as pessoas. Então, existe algo entrelado entre as duas coisas, né? Então, as pessoas são importantes para Deus, não o prédio. Então, pode ser que a gente, de alguma maneira, fique tão preocupado com o prédio e esquece que, na verdade, o mais importante para Deus são as pessoas. Então, o objetivo e propósito de Deus é especificamente com o ser humano, sendo sua maior e melhor criação. Na Bíblia você vai ver lá a criação de Deus, mas não pode esquecer que a maior criação somos nós. Então, todos nós somos importantes para Deus. Todos nós temos um valor, e esse valor foi pago lá na cruz, onde Jesus entregou a vida dele por mim e por você. Então, por isso que é importante entender que é uma necessidade que a gente tem desse compromisso com a palavra, porque a palavra, ela é exatamente para nós. Por isso que é importante nós analisarmos esse contexto, né? Há tantas perguntas, né, feitas por filósofos, pessoas, questionamentos, né? E o mais interessante é que muitas dessas perguntas a própria palavra responde. Então, muitas vezes a gente tem esse questionamento na vida, né? Muitas vezes a gente tem alguns questionamentos, algumas dúvidas, como, por exemplo, qual é o propósito da vida? De onde eu venho? A vida após a morte? O que acontece após a morte? Como posso chegar ao céu? Essas perguntas, geralmente as pessoas fazem esses questionamentos e esquece que para tudo a Bíblia tem a resposta, inclusive para essas perguntas aqui, que muitas vezes a gente acha que não tem a resposta, mas a Bíblia nos orienta sobre cada uma delas. Além também dessas perguntas, né, que muitos filósofos estão atrás de resposta, existe também na Bíblia grandes perguntas, onde a Bíblia dá conselhos, né, práticos em diversas áreas da nossa vida. Então, muitas vezes na nossa vida a nossa vida é tão corrida que a gente se preocupa muito com algumas coisas. Como, por exemplo, o que eu devo procurar em um cônjuge? Como posso ter um casamento bem-sucedido?
Como posso ser um bom marido, uma boa mãe? Como posso agradar a Deus? Todas essas perguntas, muitas pessoas também estão atrás de resposta. E a Bíblia tem a resposta para essas perguntas também. Para isso, para você chegar a essa resposta, é necessário que você seja compromissado com a palavra, né? Que você busque estudar, que você busca meditar nela, que você realmente se entregue, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela realmente é um tesouro inesgotável para o nosso crescimento espiritual. Ela realmente nos ajuda a crescer, a desenvolver espiritualmente, a buscar ser melhor a cada dia, né? Mas para isso acontecer, nós precisamos fazer o quê? Estudar periodicamente e sistematicamente a Bíblia. Então, em algum momento da nossa vida, acontece aqueles detalhes, né? Que a gente, em algum momento, fala assim: ah, hoje eu não quero estudar a Bíblia. Hoje eu não quero ler a Bíblia. Acho que vou parar um pouco de ler a Bíblia. A gente tem que tomar algum cuidado, né? Porque realmente essa prática de leitura, de reflexão, de estudo da palavra, que são coisas diferentes, é muito importante, né, para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente não pode deixar a Bíblia de lado, porque a Bíblia é o nosso manual de vida. E quando a gente entende que a Bíblia é o nosso manual de vida, a gente vai sempre buscar aí ler o manual, né? É o que a gente faz realmente na nossa vida secular, e muitas vezes a gente esquece isso na nossa vida espiritual. Então, nunca esqueça disso. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia realmente tem o seu valor e é muito importante, né, para todo o cristão. Alguns problemas da igreja, né? Se a gente parar para analisar alguns dos problemas que a igreja, no sentido geral, tem, possivelmente um dos mais graves problemas da igreja contemporânea, né, não seja a falta de conhecimento, porque o conhecimento você tem através de estudo, através de internet, né? Hoje está tudo mais fácil. Mas de quê? De obediência. Talvez esse seja o maior problema da igreja, né? A falta de obediência. Muitas pessoas têm se iludido achando que Deus se agrada só de cumprir alguns deveres litúrgicos, né? Ou seja, se render a Deus ali no culto, fazer as coisas para o culto, fazer as coisas na igreja, aí é mais que isso. O que que Deus quer do cristão? Se você parar para analisar, o que Deus quer é sinceridade e obediência à palavra dele. Então, quando você vai com o coração sincero para a leitura bíblica, quando você tem um objetivo, o porquê você está lendo a Bíblia, aí você está mostrando para Deus a importância que a Bíblia tem. 1 Samuel 15, 22 fala sobre isso, né? É melhor obedecer a Deus do que fazer sacrifício. Então, para Deus é mais importante, ao invés de você ficar preocupado em sacrificar, né? Como muitos faziam na época. Hoje Deus pede para nós obediência. Acho que a obediência é o ponto principal e é onde geralmente todo cristão falha, né? Nesse quesito, obediência. Somente quando saímos do sentimento para a ação, né? Porque muitas pessoas têm um sentimento pela palavra de Deus. As pessoas sabem a importância que a Bíblia tem, as pessoas sabem que realmente é uma necessidade que o cristão tem de ler a Bíblia, só que é só o sentimento, né? Não tem uma ação. Então muitas pessoas não querem ler a Bíblia, mas é algo muito importante, né? E quando você sai do sentimento para a ação, o que que acontece? Essa reforma, a transformação, né? Ela acontece e ela apresenta a sua forma de perspectiva, ou seja, quando você tem aquele olhar pela palavra de Deus, onde você entende a importância que ela tem, e você realmente busca não só ler, né, mas compreender, buscar, entender, se dedicar à leitura, se dedicar aí a ter esse compromisso com a palavra de Deus, automaticamente a sua vida está sendo ali transformada de alguma maneira. E a sua perspectiva, quando você tem esse compromisso com a palavra, muda sobre Deus. Você começa a entender que Deus é importante e que a palavra dele, a mensagem dele também é importante. Então, por isso que é importante ler a Bíblia. Então, se você quer essa restauração para a igreja, né? Se nós queremos essa restauração que a gente tanto fala, né, hoje, nos dias de hoje, essa restauração não acontece nas novidades. Hoje, no mundo religioso, infelizmente, tem tanta novidade, né? Mas não é essas novidades que vai trazer restauração para a igreja, mas sim voltar para as Escrituras. É isso que traz transformação, é isso que traz restauração. Voltar lá no início, para a Bíblia. Quando a gente fica só com a Bíblia, nós estamos falando para Deus, ó, isso aqui já é o suficiente. Então saiba que a palavra de Deus também já é suficiente para nós. A palavra de Deus é fundamental. A gente não precisa de nada mais do que a palavra de Deus e de Deus.
Então, se a gente compreende isso, a gente evita muito problema. O amor de Deus também nos leva ao comprometimento com a palavra, né? Então, se você ama a Deus, automaticamente você vai se comprometer com a palavra dele, né? Então, existe um texto lá em João 14:23 que fala: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se você ama a Deus, você faz o quê? Guarda a palavra dele. E o meu Pai o amará e nos viremos e faremos nele a nossa morada, né? Está lá em João 14:23. Então, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Então, a pergunta para nós é: nós amamos a Deus? Porque se nós falamos que amamos a Deus, nós precisamos fazer o quê? Guardar a palavra dele. Então, olha só a importância desse compromisso que foi feito lá atrás, né? Quando você fez esse compromisso com Deus no batismo, você automaticamente está falando que seria também compromissado com a palavra dele. Então, se você ama a Deus, você vai sempre guardar a palavra dele. E se quisermos realmente nos comprometer com esse amor, né, que nós estamos falando aqui, a gente vê aí nas Escrituras, o amor de Deus por nós precisamos fazer o quê? Amá-lo verdadeiramente, e o nosso amor está comprometido quando guardamos a sua palavra. Então você comprova para Deus que você ama ele, né? Ama tudo que ele faz, né? E o amor que ele tem por nós. Quando você comprova isso, você automaticamente também comprova através da palavra, da ação, da busca incessantemente aí pela palavra de Deus, pela sua mensagem. Então, o cristão genuíno, ele deve ter a palavra de Deus como sua regra de conduta, né? Desde o início da sua fé. Então, isso também é falado, né? Quando você aceita Cristo, é falado lá no início, ó, a partir de hoje, o seu modo de vida, a sua regra de conduta desde o início é a palavra de Deus, né? E quando você tem a Bíblia como conduta, como regra de vida, automaticamente surge um efeito, né? E esse efeito é, você começa a ter comunhão com o Senhor e automaticamente você é cada vez mais abençoado. Então, pare e pense, será que você é comprometido com a palavra de Deus? Você tem buscado ler, compreender a vontade de Deus através das Escrituras? Então, até aqui a gente viu a importância do compromisso com a palavra. A gente viu o compromisso com Deus, que é o primeiro compromisso. A gente viu o compromisso com a Bíblia, né, com a palavra de Deus. E agora a gente vai ver compromisso com a igreja, né? Existe um texto lá em Hebreus 10:25, né, que ele fala: Não deixamos de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? Então, pare e pense comigo: será que está chegando o dia da volta do Senhor hoje? Será que está mais próximo hoje? Porque se a gente tiver a concepção que realmente está mais próximo, nós precisamos fazer exatamente o que está dizendo aí nesse texto. Primeira coisa, não deixar de se reunir como igreja. Essa é a primeira coisa que está falando no texto. Segundo o costume de alguns. Então, na época que esse texto está sendo falado, já existiam pessoas que não valorizavam tanto assim, né, o estar junto, o ser comprometido como igreja, né? Então, por isso que o texto está lá. Mas ele fala assim: mas procuremos encorajar uns aos outros. Esse encorajar é tão importante que ele está falando assim: ó, procure encorajar seus irmãos, porque o dia está próximo. Então, se encoraje a se manter fiel, a continuar na caminhada, né? Isso faz muita diferença dentro do cristianismo. Então, muitas vezes, o que falta para nós é esse encorajamento que está falando aqui. O que falta, muitas vezes, é essa ajuda, esse apoio que falta dos irmãos, inclusive. Muitas vezes, para que você continue na jornada. Mas é um texto que deixa muito claro isso, né? Não deixamos de nos reunir. Por quê? Porque faz bem, né? A igreja, quando ela está reunida, quando ela busca esse encorajamento, o estar junto, né? Ela automaticamente vai buscar sempre ser saudável. O maior desafio da igreja, né, no século XXI aí, é a formação de cristãos que realmente são compromissados com o evangelho e com a igreja. Com certeza esse é o maior desafio, né? É você fazer cristãos que buscam ser comprometidos tanto com a igreja quanto com o evangelho. Não é fácil, requer um trabalho, requer uma dedicação para que isso aconteça, mas é algo que nós temos que pensar. Então, o conceito que você tiver da igreja vai determinar o quê? O seu envolvimento e a sua participação nela. Então, qual é o conceito que nós temos sobre a igreja? O que que é a igreja? Então, a pergunta:
pare e pense. Você pode pensar e depois aí fazer algumas anotações sobre o que que passa na sua cabeça quando existe essa pergunta: o que é a igreja para você? A igreja existe para quê? Essas duas perguntas vai determinar o seu envolvimento e a sua participação na igreja. Porque se você entender errado o que é a igreja, automaticamente você não vai querer mais participar. E se você entender errado para que a igreja existe, também a sua participação corre o risco de ser zero. Então nós temos que pensar qual é a nossa participação, qual é o nosso envolvimento que a gente tem. Lembrando que nós falamos na aula passada, né? Quem não se envolve, não desenvolve. Então não tem como você crescer espiritualmente se você não se envolver em alguma coisa da igreja. É uma necessidade que todo cristão tem, né? Então, será que nós estamos pensando sobre isso, né? Sobre essa ideia de compromisso? Será que nós somos compromissados com Deus e com a sua igreja? Existe uma pesquisa, né, feita há muito tempo aí, que ela já mostrava alguns números importantes para nós, né? Então, essa pesquisa recente aí mostra um pouco sobre o crescimento da igreja. E ela aponta uma coisa importante, que de uma maneira geral, né, isso não é só nós, mas a igreja, várias igrejas, né, aí mostra um ponto importante. Ela vai apontar que, de maneira geral, apenas 10% dos membros de uma igreja estão envolvidos em algum ministério ou trabalho. Só 10%. Então, nós podemos pensar, né? Tem algo estranho, né? Porque imagine uma igreja de 100 membros, só 10 que se envolve, só 10 que estão fazendo parte de algum trabalho. E essa estatística já vem de anos e não mudou. Por incrível que pareça, não mudou. Os outros 90%, né, da igreja são meros frequentadores. Então a pergunta para nós é: será que nós fazemos parte dos 10% que estão envolvidos ou nós fazemos por cento dos 90 que estão apenas frequentando a igreja? São diferentes, né? Coisas diferentes. Então, o que que isso mostra? O que que essa pesquisa mostra para nós? O quanto é irrelevante para muitos membros da igreja entender o compromisso da igreja. Então, todos nós, como igreja, precisamos compreender isso, né? O nosso papel, a nossa responsabilidade como igreja. É fácil? Não é fácil. Mas é algo individual, né? Será que eu faço parte dos 10 ou dos 90? Então, ter compromisso com Deus é ter compromisso também com a casa do Senhor, né? Com a igreja. É entender que a presença nos cultos, a participação nos estudos, o envolvimento nas atividades da igreja fazem parte de uma vida cristã saudável e produtiva. Então, isso é muito importante. Então, o compromisso com Deus, ele vai muito disso, né? De você estar lá, de você se envolver, de você ter presença no culto, de você participar dos estudos, de você se envolver nas atividades que a igreja faz. Isso vai fazer você ser produtivo e saudável espiritualmente, né? Então, muitas vezes, o que falta para nós é isso, é dar o primeiro passo. Hoje, no mundo secular que a gente vive, né, a gente sabe disso por quê? Porque existe muita coisa que consome o nosso tempo, consome o nosso dia a dia, né, as nossas horas. E muitas vezes a gente não se compromete tanto como deveria, assim como eu me comprometo tanto com outras coisas que eu poderia não fazer e faço, e com a igreja nem tanto, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, por quê? Porque realmente envolve cada um de nós. Isso aqui que nós estamos falando aqui é algo individual, né? Então, será que eu estou participando ou será que eu estou apenas frequentando igreja? São coisas diferentes, né? Então, a gente viu também um pouco sobre essa ideia de compromisso com a igreja, porque é algo sério, né? Então, é algo que realmente Deus ele observa. Realmente, para Deus é importante esse seu envolvimento com a igreja, esse seu compromisso com a igreja e com a palavra dele. Então, olha só como uma coisa vem linkando com a outra. Primeiro é o compromisso com Deus, depois vem o compromisso com a palavra dele, e depois vem o compromisso com a igreja, certo? Então, tudo isso vem junto. E o último compromisso com o cristão, do cristão, né? Que é com o quê? Com o próximo. A gente esquece muitas vezes disso, e muitas vezes a gente fica só com o primeiro, com o segundo, ou a gente fica só com o segundo e o terceiro, esquece do primeiro, ou a gente não fica com nenhum. Pode acontecer isso. Mas eu estou trazendo esses quatro compromissos para que a gente compreenda que dentro desses quatro compromissos envolve muitas coisas, né?
Não são só esses compromissos, mas a base dos compromissos que a gente faz, espiritualmente falando, são esses. Mas envolve muita coisa dentro desses compromissos aí. Né? E é algo individual que a gente precisa compreender. Então, agora nós estamos chegando no último compromisso, que é com o próximo. E a Bíblia vai falar para nós sobre esses compromissos. Né? Primeiro, ela começa a falar sobre o compromisso com Deus, que é algo que para ele é importante, porque ele é um Deus de compromisso. A Bíblia vem falando para nós também sobre a importância nossa com a palavra. A Bíblia também vem falar para nós do nosso compromisso com a igreja, e agora a Bíblia vem falar para nós sobre o compromisso com o próximo, que não pode ser esquecido, ok? Mateus 10:7 fala: Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Isso foi falado lá muitos anos atrás, e para nós hoje ecoa a mesma palavra, Jesus falando para a igreja. Para onde vocês forem, tiver oportunidade, façam isso. Mostre que o reino dos céus está próximo, que o dia vai chegar. Romanos 10:14 e 15 fala assim: Como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As escrituras sagradas dizem: Como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Está lá em Romanos 10, verso 14 e 15. Então, esse texto de Romanos 10 mostra para nós algo importante, né? Como que a mensagem do Senhor vai chegar para outras pessoas se a igreja, que agora as pessoas, não o prédio, não a estrutura, mas se a igreja não falar, se a igreja não for enviada, né? Se os cristãos não anunciarem a mensagem, como que a mensagem chega para essas pessoas? Né? Então, esse formato que está falando aqui, Romano, para nós não mudou. Isso aqui acontece até nos dias de hoje. Né? Como é que a pessoa vai aprender sobre Deus se não tem ninguém que ensine? Se não tem ninguém que pregue? Se não tem ninguém que vá até lá? Nós podemos pensar também sobre a grande comissão, né? Que Jesus falou, onde ele fala, ide, né? Então é para ir, é uma ação. Então a igreja precisa compreender isso, a igreja precisa compreender que esse compromisso com o próximo, para Deus, é muito importante, é muito valioso. E quando a gente esquece disso, automaticamente a gente começa a esquecer de um compromisso que realmente é muito importante, que é com o próximo, que é salvar vidas. Pare e pense, qual que é a maior alegria de uma igreja? Com certeza, o batismo. Quando a gente vê pessoas sendo batizadas, Deus fica feliz e a igreja também, né? Porque com certeza é o maior presente, né, que nós podemos ter é salvar pessoas do mundo para Cristo. Então, para Deus isso é importante. Então, a igreja também precisa pensar sobre isso. O compromisso com Deus aí também é algo que a gente tem que pensar, né? Ele vem junto ali também com o compromisso com o quê? Com a sua obra. Então, a gente faz o compromisso com Deus, mas também não pode esquecer que esse compromisso ele vem atrelado com a obra de Deus. Então, Jesus, quando a gente fala, né, quando a gente busca lá no contexto bíblico, você vai ver que ele deu à igreja uma responsabilidade, uma missão muito específica, em cumprimento do seu plano. Então, existe um plano e a igreja faz parte desse plano. Cada um com seu papel, mas Deus também deixou para a igreja um papel importantíssimo, onde Jesus entregou à igreja essa responsabilidade de realizar o quê? Uma tarefa, uma missão. E essa missão é da igreja. E essa missão é o quê? Pregar o evangelho do reino de Deus. Ou seja, fazer discípulos em todo o mundo, ensinando exatamente o que Jesus ensinou. Vamos ver rapidamente aí dois textos. Abra sua Bíblia lá em Marcos 16:15. Depois a gente vai ver Mateus 24:14. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Marcos 16:15 vai dizer assim. Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Então vão para o mundo inteiro e anunciem a mensagem a todas as pessoas. Então, é um texto também que deixa claro para nós que a igreja tem uma missão. E essa missão é exatamente anunciar aí a
todas as pessoas, não é nenhuma nem outra, é todas as pessoas, o quanto a gente puder falar sobre Deus, anunciar o Evangelho. Mateus 24:14 vai dizer assim: E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. E a boa notícia sobre o reino. Então, olha só, na, na versão NVI, vai usar esse termo, né? Se eu não me engano. E esse termo vai usar assim, a boa notícia. Por quê? Porque realmente é uma boa notícia. E quando acontece uma boa notícia conosco, geralmente a gente faz o quê? A gente sai falando para todo mundo, né? Sobre a boa notícia que a gente recebeu, que a gente teve. A própria palavra de Deus está falando que a mensagem do Senhor é uma boa notícia. Então, ele está falando para nós, ó, é algo que a gente precisa compartilhar. É algo que a gente não precisa guardar somente para nós. A gente precisa repassar isso para outras pessoas. O quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom ser igreja, o quanto é bom ser compromissado com Deus. Nós precisamos falar isso para as outras pessoas. Então, evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. É a missão mais importante e urgente. Isso aí é para a vida toda até Jesus voltar. E esse compromisso, essa missão, ela não pode ser adiada e nem substituída. Se a igreja, por algum momento, esquecer disso e adiar, não vamos mais fazer aí o evangelismo. Não vamos mais fazer nada, não vamos mais atrás das pessoas. Vamos substituir o evangelismo por outra coisa. Está errado. Por quê? Porque o evangelismo é algo que o próprio Jesus está falando para nós a importância dele. O próprio Jesus está deixando claro para nós que falar sobre Deus precisa ser algo bom. A gente precisa mostrar para as pessoas que, independente de qualquer coisa, a gente ama a causa e por isso a gente se entrega a essa causa. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus deixou o exemplo para nós para que a gente possa seguir. E lembrando que hoje, na nossa atualidade, nós somos uma extensão daqueles discípulos. Então isso envolve cada um, né, que aceitou a Cristo aí e entendeu esse compromisso, ok? Então, olha só como é importante nós pensarmos sobre isso, né, e analisarmos a nossa vida, porque muitas vezes a gente esquece exatamente sobre esse ponto. E a gente precisa lembrar também que o trabalho da igreja, ele continua, né? Não parou lá, não cessou quando os discípulos morreram. Muitas pessoas entendem isso, né? Que os discípulos falaram a mensagem, levaram a mensagem, mas acabou ali, né? Quando eles morreram, a igreja não precisa fazer mais nada. Mas não é isso. A igreja continua e a igreja precisa mostrar para as pessoas que o que eles fizeram lá atrás hoje reflete no dia a dia de hoje. Então, no início, a obra dos apóstolos, né, o que eles fizeram lá, a missão da igreja foi passada a cada geração do povo de Deus. Então, lembra na história como foi isso que aconteceu? Os discípulos iam lá, iniciava a igreja, ensinava as pessoas, depois eles iam para outra localidade, faziam outra igreja, né, a estrutura da igreja, e isso ia passando de geração a geração, e hoje estamos aqui hoje falando sobre igreja. Graças a Deus, mas isso só é possível porque um dia alguém se entregou, alguém se dedicou a essa mensagem do Evangelho. Tenho certeza que você parar para analisar, quem falou de Deus para você lá atrás, né, quando você aceitou a Cristo? Alguém falou de Deus para você. Então, alguém ali, de alguma forma, se dedicou a isso. Então, Jesus, ele prometeu estar com todos os seus seguidores, conforme eles realizam essa obra, até que ele retorne. Então, Jesus falou, né? Eu estarei com vocês até o fim. Então, Jesus está falando, ó, essa é uma obra, uma missão que vocês têm, mas vocês não estão sozinhos, a igreja não está sozinha. Existe um Deus e esse Deus, ele prioriza muito essa missão, esse trabalho. Então, o propósito final de Deus é o quê? É reconciliar toda a humanidade com ele. É trazer toda a humanidade para ele. Mas existe o pecado. E esse pecado nos afasta, nos atrapalha de Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente viva em pecado, mas sim que a gente viva buscando sempre estar com ele. Então, a igreja, ela desempenha um papel muito importante nesse nobre esforço. Então, requer esforço da igreja. E quando a gente fala sobre evangelismo, sobre esse compromisso com o próximo, a igreja precisa se esforçar cada dia mais nisso. A igreja precisa se comprometer com esse compromisso. É fácil? Não. Mas é algo que a igreja precisa. Então, Deus a comissionou para pregar
como vai ocorrer nessa reconciliação e para batizar aqueles que acreditassem na mensagem dele. A forma como Deus falou é isso, ó, vocês vão lá, ensinam, e se a pessoa entender a mensagem, automaticamente ela vai aceitar a Cristo, vai ser batizada, e depois não para por aí, né? A gente precisa continuar com esse ensino aí com as pessoas. Então, lembrando que o desejo de Deus é sempre reconciliação. Então, o verdadeiro evangelho, ele ensina que não há graça sem cruz, né? Não é possível ter graça sem cruz, porque Jesus morreu na cruz lá mostrando para nós o que que é a graça, né? Não existe perdão sem arrependimento e nem salvação sem renúncia. Então, para você ser salvo, precisa renunciar a muita coisa. E essa renúncia é individual de cada um de nós. Então, o grande desafio que a igreja enfrenta na atualidade, hoje que nós vivemos, é o quê? É pregar o evangelho puro. Porque, infelizmente, o evangelho tem sido contaminado, né? E a gente precisa, de alguma forma, pregar o evangelho puro, o evangelho que transforma, o evangelho que a gente só encontra na palavra. Então, hoje, em muitas igrejas, o que é pregado é o quê? Um evangelho que resolve os problemas do homem aqui e agora, e não o que se importa com a eternidade. Então, muitas pessoas têm sido ensinado isso, né? Vai para a igreja porque todos os seus problemas vão ser resolvidos lá. Entrega tudo para Deus e com certeza Deus vai mudar. Mas esquece que o plano de Deus é espiritual, né? Não é para essa terra aqui. Então, as pessoas são chamadas a aceitar Cristo como seu Salvador, né? Pessoal, mas dispensadas de uma vida de compromisso, de aprendizagem e de obediência a Ele. Então, esse é um erro que acontece muito, infelizmente, mas a gente tem que pensar, né? Uma vida de compromisso, ela busca sempre aprender cada vez mais. Então, todo dia é dia de aprender. Todo dia é dia de buscar a Deus, buscar se desenvolver. Então, isso também é algo individual de cada um, né? Quando a gente compreende isso, a gente automaticamente busca ser compromissado. Então, todos nós já sabemos o que é ser compromissado, comprometido, e todos nós sabemos o que é um compromisso, né? Todos nós sabemos disso porque a gente faz muito isso. Mas geralmente na nossa vida a gente estabelece muitos compromissos em diversas áreas, como trabalho, escola, família, amigos. É algo muito pertinente ao ser humano, né? Compromisso. Nos dias de hoje, infelizmente, não são todas as pessoas que se interessam em assumir o compromisso. Nós falamos isso na primeira aula, né, sobre essa ideia de compromisso. Eu queria trazer de novo essa ideia, né, concluindo aí a nossa última aula, para que você pense sobre os seus compromissos, sobre os compromissos que você fez espiritual com Deus. E esse compromisso requer muito de cada um de nós, onde a gente analisa, né, individualmente, se nós estamos sendo comprometidos, né, com Deus ou não. Então, tem muita pessoa que não quer compromisso, tem muitas pessoas que querem só se envolver, né? Ah, eu estou envolvido aqui com alguém, inclusive, mas estou só envolvido mesmo. Eu não quero compromisso com ninguém, não. Eu não vou assumir nada. Mas por quê? Porque o compromisso, ele vem ligado à responsabilidade. E muitas pessoas não querem isso, né? Então, ela vive só ali, de alguma forma, caminhando, mas nada com compromisso. Então, será que isso para nós é vantagem, né? Será que isso para nós vale a pena, né? Então, nos dias de hoje, muitas pessoas não são ou não têm interesse nesses compromissos. Inclusive na vida profissional, na vida amorosa e até na caminhada com Cristo. Tem muitas pessoas que não querem saber de assumir esse compromisso com nada, nem na vida secular, nem na vida amorosa, nem na caminhada com Cristo, nada, enfim, nada. Mas a pergunta é: você faz parte dessas pessoas, né, que não quer compromisso? Ou você faz parte das pessoas que está buscando ser compromissado com Deus, com a palavra de Deus? Uma pergunta. E a segunda pergunta, como está os seus compromissos? Então, a gente viu nessas três aulas aí, né? Um pouco sobre essa ideia de compromisso, sobre um pouco sobre essa ideia do que é estar compromissado com Deus. E hoje a gente encerra falando sobre esses quatro compromissos: com Deus, com a sua palavra, com a igreja e também com o próximo. Então, lembrando, esses quatro compromissos nos ajudam a entender, né, que o lado espiritual é muito diferente do lado secular, né? E nós não temos duas vidas, nós temos uma só. A nossa vida é a mesma, no trabalho como na igreja. Então, a ideia é essa. Mas, de alguma forma, muitas vezes a gente esquece disso. Então, eu queria deixar frisado isso,
sobre essa ideia de compromisso, porque a gente sabe o que é compromisso, né? Mas quando a gente faz compromisso com Deus é muito diferente, né? E Deus, sendo ele compromissado, ele espera também que a sua igreja, as pessoas sejam também compromissadas. Então é isso. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu queria de novo orar, né, a Deus, depois a gente abre aí para os comentários. Pode ser, Giovanni? Vamos orar? Perfeito. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse momento onde estivermos aqui reunidos. Obrigado, Senhor, por podermos enxergar através da Sua palavra essa ideia de compromisso. Sabemos que muitas vezes para nós esquecemos disso, falhamos de alguma forma nisso, mas a gente sabe que esse compromisso é por toda a vida, esse compromisso que nós fizemos com o Senhor é até a volta do Senhor e que nós possamos se manter fiéis ao Senhor, fiéis à Sua palavra, fiéis também à sua mensagem, que nós possamos ficar somente com o que o Senhor nos deixou através da Sua palavra sagrada. Que nós possamos a cada dia, Senhor, buscar fazer o nosso melhor para o Senhor, porque realmente o Senhor merece. Obrigado pela vida do seu filho Jesus, que morreu na cruz, e obrigado mais uma vez, porque até aqui o Senhor tem estado conosco e tem mostrado a sua vontade. Que a sua vontade seja sempre feita nas nossas vidas e que nós possamos a cada dia ter um coração grato, um coração que busca servir o Senhor, Espírito e a verdade. É isso que eu oro, agradeço tudo isso em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Diego. Dá para te parar de compartilhar? É isso. A ver os irmãos todos. Muito obrigado, Diego, por essas 3 sextas-feiras de estudo, onde tu nos trouxe o tema compromissos para com Deus, para com a palavra, para com a igreja e para com o próximo. Nós vimos nesse estudo, belo estudo dessas 3 sextas-feiras, a diferença, né? Todo compromissado realmente com esses 4 itens, ele é um compromissado envolvido, mas nem todo que é envolvido é um compromissado, porque o envolvido ele pode ir até uma certa altura, onde começar a apertar, ter dificuldades, ele salta fora. Não há um compromisso sério. E hoje nós vimos, né, no final, uma reflexão onde nós que estamos aqui e que vão assistir a gravação, se realmente somos compromissados com Deus, com a palavra, com a igreja e com o próximo. Uma coisa que eu observo, tu também falou, a porcentagem dos compromissados pelos envolvidos, só que frequentam ali a reunião, mas não tem compromisso, é muito grande. Então, há uma responsabilidade da liderança funcional de todas as congregações, né, de mudar essa porcentagem, fazer uns estudos de convencimento da situação real de cada um, né, da igreja. E eu estou com o irmão Luiz aqui também da Zona Sul, um evangelista. O que acontece em todas as congregações é notório e se vê aqui essa estatística, né? Nós temos que tentar mudar essa estatística, fazer com que as pessoas entendam que um dos compromissos é a palavra, né? Com Deus, a palavra, tudo está elencado, né? Um no outro, e todos nós que observamos, não perguntei, mas a gente pode perguntar, né? Todos aqueles que se afastam do caminho são aquelas pessoas que não são compromissados com Deus, com a palavra, com a igreja e com o próximo. E Deus deu a oportunidade, né, de termos vários estudos online e todos aqueles que se afastam, a gente observa, nós não vemos em estudos. E tu falou aqui, né, que o estudo, quanto mais estudarmos a palavra, a consequência é aumentar a fé. Paulo falou aos Romanos, mais forte ficamos. É muito triste. Falamos, insistimos, mas faz parte. O irmão Luiz tem uma tese que eu acho muito boa, né? Na igreja no primeiro século era em casas, né? Casa de Priscila, casa de Tício, casa de Jasson e assim por diante. Não era em quantidade, mas em qualidade familiar, né? Não adianta ter um prédio com 100 membros e só 10% serem compromissados. Não é a quantidade que faz uma igreja forte, né? De Cristo, mas sim a qualidade. Então, eu agradeço o compromisso de vocês, Santo André, Júnior e Diego, nas sextas-feiras, nos darem esse estudo, trazer para o Brasil, para aqueles interessados, compromissados com a palavra. Obrigado, Diego Amém. e Júnior. Deixa a palavra Amém. com os irmãos, quem quiser levantar a mão aí, ou no reagir aqui, fique à vontade. PC, está contigo, PC.
Obrigado, irmão, pela mensagem maravilhosa aí que tu trouxe. Eu lembrei aqui de. Eu acho que tu fechou o PC, a internet, tu mexeu, fechou o áudio, PC. Tu fechou Tá teu áudio ouvindo? e o vídeo. Tá ouvindo? Agora sim, fechou o vídeo só. Calma aí. E agora? Tá me Tá, vendo aí ou tudo tá escuro perfeito. aí? Tá perfeito. Só tá um pouquinho baixo o volume para mim, talvez, assim. Tá Acho que é para baixo? mim. Fala mais alto aí. Melhorou? Não, eu estava agradecendo o irmão Diogo aí pela mensagem. E é interessante que você falando, eu lembrei de Jesus lá em Mateus 7, né, com relação a esse compromisso, né, que nós temos que ter lá no 7:21, quando ele diz: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, assim, a obediência, né? Você falou sobre obedecer, né? É muito bom isso, né? Obedecer é algo que todo cristão tem que estar com isso em mente, né? E a palavra, Paulo lá, quando diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, e também lá em 2 Timóteo 4. Em 1 Timóteo 4, no versículo 15, 16, ele diz assim: Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, né? Para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua vida, própria vida, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Você vê a importância da gente ser obediente e dedicar a palavra, né? Então, é algo que você foi falando, eu fui lembrando desses textos, né? E lá em 2 Timóteo 4 também, versículo 2, ele diz, né? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Sempre também mantendo a doutrina, né? Obediência, doutrina, né? A gente, tanto na nossa vida pessoal, como ter obediência àquilo que Deus fala. Obrigado aí por trazer esses textos, essas mensagens aí para nos exortar e fortalecer também no dia a dia. Amém, irmão. Obrigado. Isso aí. Mas tá melhorando. Tá ajudando. Obrigado pelas orações do irmão. Obrigada. Eu lembro, Lucas, primeiramente, agradecer ao Diego e ao Júnior, né? Agradecer ao nosso grande Deus pela servidão desses dois irmãos, né? E tudo me faz lembrar da aula aqui do Júnior, né? Não faz muito ele nos trouxe uma mensagem sobre a nossa servidão, o nosso servir, a nossa intimidade com o Pai, enfim, tudo seja feito de coração, não por obrigação, né? Eu acho que tudo que foi falado aqui continua convergindo nessa reflexão que o Júnior nos trouxe, né, de as coisas, o trato com o nosso grande Deus realmente tem que ser de coração, né? Renúncia foi falado aqui. Então eu lembro da aula dele aqui que gravou muito na minha mente. A gente tem que sempre estar vivendo aquele mandamento de 2 Coríntios 13:5, né? Examine-se para ver se estão na fé e provem a si mesmos. É um pouco isso, né? Se o que faço é de coração, ou por obrigação, ou só de presença e a mente e o coração longe, né? Então eu agradeço ao Pai Eterno pelo Diego e o Júnior, né? Que fico triste de ver poucas pessoas aqui, né? Porque a aula foi muito boa, deveria ter mais pessoas aqui. Obrigado, meus irmãos.